Obrigado. Primeiramente, vou agradecer aí o pessoal do Rupai aí pelo convite, né? Tô falando aqui de JavaScript. Só sinto falta ainda de alguma coisa de JavaScript ali na logo, hein? Tem o Ruby ali, fica aí de dica. Também por estar vindo falar de Web Components, que é um assunto aí que eu particularmente gosto bastante. E também por estar conhecendo São José dos Campos, né? Tem parente aqui, inclusive, mas eu nunca vim aqui e tal. Falando um pouco de mim aí, meu nome é Beto Muniz. Eu moro em São Paulo, apesar do meu sotaque de mineiro, sou mineiro, né? Mas eu estou morando em São Paulo atualmente. Meus contatos tipo do Luiz lá, tudo baseado em o Beto Muniz. Felizmente tem outro Beto Muniz e a gente tem que... só no Google Plus que é Beto Muniz mesmo. Então, o resto, Twitter, Facebook. Inclusive, essa talk vai estar no Speaker Deck. Esse é um atalhozinho para quem quiser pegar. E speakerdeck.com/Beto Muniz também. Tem um monte de talk lá, se quiser ver. Eu trabalho na HI Labs, que é uma empresa aí de... Citaram ela lá no Keynote, né? Que basicamente ela foi fundada, assim, ela é bem filosófica, a ideia da fundação dela, que o HE, né, vem do Hora Extra, né? Então, para quem não sei se vocês conhecem, o Hora Extra surgiu daí, da ideia do Hora Extra, lá no Rio de Janeiro. Ela está sediada no Rio, Londrina e Miami, e tem uma missão aí de avassalar o mercado. Então, quem tiver interesse assim, de avassalar, né, que é um termo que a galera usa lá, entra no site, dá uma olhada na missão lá da HE e qualquer coisa entra em contato aí. Também faço parte do Minas Dev, né, que é um movimento lá em Minas Gerais que visa fomentar a comunidade, né, de desenvolvimento. Eu achei muito legal a ideia do Keynote, inclusive, que mostrou o tanto de evento, né, que tem aqui, e acaba que, assim, queira ou não, uma capital não tem tantos eventos igual tem aqui. Então, a galera daqui dê bastante valor nisso, mas, basicamente, a proposta é um movimento para fomentar essa questão de comunidade, evento, projetos, open source, enfim. Também faz parte do webcomponents.org, que é uma organização aí que visa bem para fomentar esse assunto, né, Web Components, mais para quem tem interesse em conhecer, dar um hub assim, né, tipo de informação relacionada ao Web Components. Tem gente muito foda aí da comunidade, Ed Osman, Eric Biederman, Rob Dodson, pessoas bem ativas assim na comunidade de front-end em geral, JavaScript. Mas deixa em stand-by o webcomponents.org, depois eu vou falar mais um pouquinho. Mas deixando aí de falar de mim, vamos parar de falar de mim. Vamos falar do que interessa, né, que é o Web Components. O porquê que eu quero falar para vocês que, para mim, é uma quebra de paradigma no sentido de desenvolvimento web, né? Não é revolucionário no sentido de você reaprender a programar, mas no sentido de como você vai programar daqui para frente, né? Como ele até comentou, já está pronto, né? Essa questão. Mas o que é o Web Components, né? O que rola em cima disso aí? Basicamente, sendo bem rápido assim, o Web Components é um padrão guarda-chuva, uma espécie de um guarda-chuva que traz consigo outros padrões, né? Esses padrões foram escritos pela W3C. Quem conhece a W3C? Só para... pela W3C, e ele vem para solucionar um problema que assim não é nada novo assim na web, que é o de componentizar, né? E foi ótimo até minha palestra ter sido depois da do Luiz, porque eu trouxe um exemplo aqui de um modelo de componentização, né, que atualmente é muito, como fala, ele resolve os nossos problemas, né? Ele pega lá, funciona, né? Mas por que não melhorar, né? Pensa que a gente vê um div, lista, enfim, não é nada muito amigável, né, para quem vai estar trabalhando com esse componente. Tudo bem que vai funcionar, mas à medida que você precisar reutilizar, por exemplo, você vai ter que pegar isso aí e colar tudo de novo, né? Se você tiver alguma diferença, você vai precisar de mudar a lógica dele. Se tiver alguma diferença de estilo, você vai precisar de mudar diretamente esse estilo. Enfim, tem alguns defeitos e por que não melhorar, né? E aí imagine se a gente pudesse usar essa forma. Seria muito mais simples, né? A gente pode customizar isso aqui, pode criar formas de manipular esse elemento de forma mais simples, né? Como eu disse,
ter uma lógica tipo variável, por exemplo, estilo variável, enfim, com código só, com componente só. Seria muito mais simples, né? Quem não entenderia isso aqui? Eu até comentei com o Paulo, tipo, eu mostrei para minha mulher, minha ex-mulher, e tipo assim, ela olhou isso daqui e falou, não, o que é um carrossel? Ela perguntou, né? Eu falei, é um objeto na página que fica transitando informação, no caso, imagens. Aí ela falou, entendi, então você coloca a imagem ali dentro, ele vai pegar aquelas imagens e vai ficar transitando. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É semântico, né? Esse é um ponto bem forte, assim. Mas, além de ser semântico, ele é reutilizável, né? Também. Né? Vou poder reutilizar isso várias vezes na minha página. Enfim, quando eu olho isso aí, eu fico pensando assim, isso é mágico. É perfeito, né? É uma aplicação que, pô, só coloco o microcarrossel e o resto, né? O código JavaScript. Onde que eu vou colocar o código JavaScript ali, né? Onde que eu vou... Isso... Surge essa dúvida, mas mágico, né? Tipo, nem sempre tudo que a gente fala é mágico, é bom, né? Mas, basicamente, a gente vai ter que esquecer, tipo, de divs, né? Por exemplo, igual tem lá no carrossel do Twitter, tem que esquecer as divs, né? A ideia até de divless lá. Não, vocês não vão precisar esquecer divs, né? Mas, para a gente dar continuidade no assunto, a gente precisa conceitualizar, né? Mas eu vou fazer isso de forma bem rápida, assim, não vou adentrar demais em certos assuntos, porque, por exemplo, de alguns padrões eu consigo fazer uma palestra de 1 hora, falar só sobre ele, entendeu? Então eu vou ser bem direto. E para começar a falar dos padrões que estão debaixo ali do guarda-chuva de Web Components, eu vou começar pelo Custom Elements, né? Custom Elements, basicamente, ele vai te permitir criar elementos no DOM e estender esses elementos existentes, né? Tanto os criados, que você criou, ou que você utilizou, que alguém criou, ou nativos, né? Você pode pegar um botão e estender ele. Mas por que eu quero falar dele primeiro? Porque ele é o mais assim, característico desse padrão guarda-chuva aí, que é o Web Components. Porque, justamente, ele dá a cara, né? Ele é a interface pública ali para você ver, aqui, ó, criei um X carrossel, igual eu mostrei, My Carrossel. Entendeu? Então, ele vai ser o que você vai instanciar, chamar ali na página na hora que for trabalhar com Web Components. Um exemplo aqui que eu trouxe é, por exemplo, você tem um botão normal, né, a gente já está bem acostumado, só que você vai querer estender aquele botão. Por exemplo, você tem um mapa e você quer estender, quando você colocar um botão e aquele botão tiver um comportamento, por exemplo, ali de zoom in, um botão de zoom in, ele vai, tipo, dentro daquele contexto do mapa, ele vai dar um zoom naquele mapa, entendeu? É um exemplo bem, assim, trivial, mas é basicamente isso, a ideia de estender um elemento, né? Só que é mudar o comportamento dele dentro daquele contexto que ele está. Um outro exemplo aqui, que é o de criação mesmo, né, que a gente consegue criar. Aqui, por exemplo, o YT é um YouTube, né, vindo um vídeo do YouTube. Você vai colocar o ID do vídeo, a altura, a largura, mais o que você quiser, atributos customizáveis também para esse elemento. Ele vai estar esperando isso dentro dele. Então, basicamente, você vai estar abstraindo toda a lógica que você vai criar, né, para poder exibir um vídeo ali, através de um elemento bem mais simples. O segundo padrão assim, que eu trago, não menos importante do que os outros, é o template, né? Esse padrão, basicamente, ele é trazido para a gente em uma nova tag. Nesse caso, vocês vão ter que aprender uma nova tag. Mas, basicamente, o que tiver dentro daquela tag vai ser um pedaço utilizado, inerte, do DOM, né, e tal. Não vai ser processado pelo browser até que você queira. E, para você ativar esse processamento do browser, você tem que fazer isso via JavaScript. Beleza. O que é inerte, né? Como é que eu vou deixar a coisa inerte ali? Basicamente, penso que a gente trabalha assim hoje, né? Esse é o nosso modelo de template. Aqui tem até um modelo de template que o Handlebars usa. E tem um modelo bem, assim, isso daqui é um template. Eu coloquei até um hidden aqui, um atributo, né? Uma coisa mais glamourosa, assim, mas é um display none. Você ia colocar style display none. Isso é uma forma de controlar um determinado escopo dentro um determinado trecho de código ali, de forma mais objetiva ali e tal. E o Handlebars também é uma forma também que a gente trabalha com templates, até um pouco mais inteligente.
Mas, infelizmente, essas duas formas você vai precisar fazer uma certa gambiarra, né? No caso do handlebars é mais ainda, porque ele vai tratar requisições, enfim, ele vai fazer uma coisa bem doida ali para você estar trabalhando. E o display none não vai tratar em nada, você só não vai exibir na hora ali. Com a tag template, quando você fizer isso daqui, pode ser no seu documento ou no seu web component, tudo que tiver dentro dele não vai ser executado, como eu disse para vocês, até que vocês habilitem isso ou forcem isso de alguma maneira. Por exemplo, essa imagem aí, ela não existe ainda. Por exemplo, você entrou numa página, tem esse elemento aqui, essa imagem não vai ser carregada. Então, é menos uma requisição desnecessária. Porém, quando você quiser carregar essa imagem, você vai pegar esse template, o trecho de código dentro dele, e injetar na página. A partir desse momento, você quer utilizar essa imagem. E isso é muito importante quando você está trabalhando com Web Components também. Quando você não quiser executar, por exemplo, algum JavaScript, não só para requisições, né? Vale lembrar também, para também execução JavaScript, exibição de alguma coisa que você não quer naquele momento, enfim, é a forma certa de trabalhar com template hoje. O terceiro padrão é o Shadow DOM. Para mim, esse é o mais importante, assim, tipo, ele é o que define mesmo a ideia de componentizar, né, realmente ter eu gosto de falar, tipo um select, né, que é o select, um input, enfim, isso são componentes que o browser te entrega. Você vai ter um componente totalmente isolado, né, igual eu estou falando aqui, encapsulado, isolado mesmo, a marcação, o CSS e o JavaScript. Ou seja, pensa que você vai ter, deixa eu passar aqui, pensa que você vai ter uma nova árvore de DOM, né, uma sub-árvore ali, melhor dizendo, para poder estar trabalhando. Então, e essa árvore, ela tem uma barreira invisível, né, aqui, ó, Shadow Boundary, que basicamente vai criar uma proteção. Aquele componente, a lógica dele, o estilo dele, a marcação dele, você não consegue acessar ela. E essa proteção é feita a nível de browser, e não a nível de framework, JavaScript, ou CSS Reset, enfim. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, no caso do Angular, né? O Angular, ele faz eu gosto muito de Angular, né? Então, quem curte Angular aí, não acho que eu sou um hater de Angular, gosto pra caramba. Porém, ele isola o seu componente, ou sua diretiva, no caso, a nível de aplicação Angular, entendeu? E esse isolamento é feito apenas do JavaScript. Então, e só se você trabalhar com alguma coisa do Angular ali em cima, que vai estar isolado aquele componente. Agora, por exemplo, você pega um componente do Angular, uma diretiva do Angular, e injeta um código via JavaScript puro, ou, sei lá, jQuery, o que for. Aquele código vai ser injetado. Pode dar crash no seu componente, pode fazer o que for, e isso é perigoso, né, por questões de segurança, mas vai ter essa possibilidade. Quando você está trabalhando com Shadow DOM, você não consegue acessar de maneira nenhuma o que está dentro dessa barreira invisível aí, dentro dessa nova subárvore. Tá, né? Padrão pra caramba, vamos acabar com isso. E o próximo padrão que eu vou mostrar para vocês é um padrão que saiu, tipo, eu não falo nem mais agora recentemente, porque já foi em julho que ele saiu, mas desse ano. E ele vem para solucionar uma pergunta, responder uma pergunta, né, que pelo menos eu, quando eu comecei a desenvolver com front-end e tal, eu falava, cara, trabalhava aqui com includes e tal, por que não tem no HTML isso, né? Isso é útil. E aí que surge o HTML Imports. O HTML Imports ele permite para você empacotar, realizar a distribuição, realizar o compartilhamento e reutilizar aquele componente que você acabou de importar dentro do seu documento. Essa ideia de distribuição é muito interessante, a ideia de compartilhamento também é interessante, no sentido de que não pensem isso no caso do open source, apesar de que você entrega isso para o open source. Mas pense que esse elemento, esse componente que você acabou de criar, você vai estar podendo usar ele em outro projeto, né? Você vai estar podendo entregar para um amigo seu utilizar no projeto dele, entendeu? E totalmente isolado da aplicação, né? Porque igual o Shadow DOM está aí para isolar, entendeu? Então você vai ter um componente mesmo, né, reutilizável e isolado de qualquer influência.
Se tiver um H1, por exemplo, dentro do seu componente tem um H1 com font size 90 pixels, bem grande. Mas aí lá tem o CSS Reset, que elimina esse estilo do seu componente. Isso não vai acontecer quando você usar Web Components. E como é que a gente faz hoje, né? A gente taca ali um iframe ali e a gente está importando alguma coisa. Né? Quem nunca usou aí um botão do Twitter, o Facebook Comments lá, enfim, hoje a gente usa isso, apesar de existirem, né, APIs JavaScript que vão injetar de forma mais inteligente, porém ainda é uma gambiarra que você vai estar fazendo. Também tem, igual eu disse, né, formas de injeção Ajax, ou JavaScript puro ali mesmo, né, bota um template lá no HTML, mistura o JavaScript com o HTML ali e taca ali pau no negócio. Mas beleza, né? Tipo, como é que faz então, né? Como é que a gente resolve isso hoje? Qual que é a forma perfeita, pelo menos, que eu quero falar para vocês? A gente tem simplesmente uma nova declaração da tag link, que é o rel import. E, basicamente, a gente só faz isso e a gente já vai ter o nosso componente para reutilizar quantas vezes a gente quiser. Por exemplo, se a gente tiver 2 carrosséis na página, ele não vai fazer uma nova requisição daquele carrossel. Ele vai simplesmente reutilizar o que já está, entre aspas, assim, em memória. Entendeu? Hoje, para a gente fazer essas reutilizações aí, a gente, graças a não sei, o Ember não faz mais isso, né? Na verdade, ele esconde o que ele faz, mas ele ainda usa a ideia de metamorph na aplicação dele para trabalhar com template, né, do handlebars. Só que isso era uma forma... A gente, mesmo fora do Ember e tudo mais, não querendo falar mal também do Ember, é que a gente usa, né, IDs para poder fazer declaração. Por exemplo, lá no caso do carrossel, a gente precisa criar ID 1, ID 2, tudo bem, a gente pode ter classe. Só que essa classe ela vai ser aplicada para todos os seus carrosséis. Imagina se você quiser um diferenciado, né? Você vai ter que chamar lá no JavaScript também, enfim. Aqui no caso ele faz uma mágica que ele define o início daquela view, define o final daquela view, ainda coloca um ID para poder trabalhar nas interações dentro daquela view. É meio loucura assim, mas funciona, né? Mas seguindo aquela premissa, por que não melhorar, né? Por que a gente não pode melhorar? A gente basicamente iria fazer isso aqui, ó, importar o nosso myCarrossel e utilizar ele quantas vezes a gente quiser, naquela única requisição ali. E reparem que aqui nesse caso aqui, eu estou colocando uma animação, né, diferente. Em vez de ser slide, vai ser um fade que vai dar. Então, tipo assim, é bem inteligente, né, bem a reutilização ali do código mesmo, né, está mostrando que só daquele elemento eu estou conseguindo fazer 2 variações ou N variações. Não sei se vocês repararam, mas em cada elemento eu coloquei um Zord, e esse GIF aqui é bem ilustração do que é o Web Components, né? Quem curte Megazord sabe que Megazord é forte pra caramba, né? Ele é poderoso. Então, basicamente, é o que eu quero dizer com esse GIF, né? Ele é foda, né? É um padrão muito bacana. Muito lindo, tudo mágico, né, igual eu mostrei. Só que imagine o IE. É sempre um problema, né? Eu não vou falar, tipo, não sou hater do IE, mas infelizmente ele... pois é. Mas infelizmente ele cria uma discrepância, né, tipo, de estar alinhado ali com o que a web moderna está sugerindo para a gente estar utilizando. Mas, tirando o IE aí, quais browsers que eu posso estar trabalhando? Bom, de acordo... Todos menos o IE, né? Bom, de acordo com as guidelines aí, a gente tem já todas as especificações prontas, então não é desculpa, né, para não ter implementado ainda. Mas, mesmo assim, olhando para essa tabela, assim, a gente já vê 2 problemas de cara, que é o Safari e o IE. O IE não implementou nada. O Safari está começando ali e tal, mas... O Google, o Chrome, no caso, e o Opera, na verdade o Blink, né, a gente trata pela engine dele, já implementou todos os padrões, é o mais estável, na verdade. E o Firefox também já implementou, porém ele ainda tem discrepâncias, bugs ali para resolver e tal, com relação ao Chrome. Então, se vocês quiserem testar alguma coisa com Web Components, usa o Chrome. Mas beleza, né? O doido disso tudo é que tem gente usando, né? Um exemplo que eu gosto de dar
é o GitHub, né? Vocês sabem que o GitHub usa Web Components? Peguei. O GitHub usa Web Components. No temporizador dele, aqui tudo que você faz, qualquer ação, issue, quando você cria uma issue, quando você manda um commit, quando você faz sei lá, qualquer coisa que você fizer e tem aquele tempinho, né, feito 2 horas atrás, enfim, é um Web Components aquele ali para trabalhar com tempo local. Depois eu vou falar uma ferramentinha, como é que vocês vão saber quais sites estão usando assim, de forma mais visual para quem usa o Chrome, né? Não vai ficar fazendo para todos os browsers. Mas ainda tem soluções, né? Quem nunca usou, né? Quem nunca usou um polyfill? Quem usou jQuery aí no projeto, primeiro num projeto atrás aí? Cara. Enfim, quem trabalha com JavaScript em geral e de forma pesada, né? Por exemplo, jQuery faz um trabalho pesado, Angular faz um trabalho pesado, e também pesado no sentido igual o Bootstrap lá falou, de suporte para browsers antigos. E a gente tem que recorrer para polyfills. Polyfills basicamente são fallbacks, né? São coberturas ali. É um if, né? Eu gosto de falar. Se isso não funcionar, eu faço uma gambiarra aqui e vai funcionar. Entendeu? E basicamente existem polyfills para a gente trabalhar com Web Components. Um que é até pouco falado, mas ele é interessante, né? Por causa da filosofia, é o Bosonic. Ele tem uma filosofia de dar suporte para browsers antigos mesmo. Por exemplo, IE8. IE8 para frente, Firefox 3.5 para frente. Enfim, ele tem essa filosofia de dar suporte para browsers. Então, é porque acaba que tem sistemas legados, talvez querem usar, né? Aí eles podem fazer essa sacadinha. Mas é uma coisa que é tão filosófica que ainda está só em filosofia, só na teoria do Bosonic, porque acaba que depende da comunidade contribuir e ainda não avançou tanto nessa questão de suporte a browsers tão antigos assim. Outro famoso, né, até está entre os melhores aí, é o Xtags da Mozilla. Por ser da Mozilla, ele é super interessante. E ele também tem essa ideia de dar suporte a browsers antigos, mas não tão antigos, né? Ele pega do IE9 para frente, do Firefox, do Safari 5, né, para frente. No caso do Firefox eu não lembro. Chrome é a última versão, no caso dele aqui. Mas esses dois têm uma ideia que não é que eles são realmente polyfills só para criar o Web Components. Eles não oferecem nada demais. E eu vou entrar no mais assim famosinho, mais queridinho assim, que é o Polymer, né, o Polymer da Google. Ele, além de ser ter um polyfill ali para você trabalhar com Web Components, ele, na verdade, é uma biblioteca de recursos. Então, você vai poder, além do polyfill, você vai ter também elementos, né, para poder utilizar, né, alguns dessas coleções de elementos que ele traz com o Material Design. Então, ele traz o Material Design com ele também, em alguns casos. Além disso, ele vai te permitir criar os seus Web Components, não só criar os seus Web Components, mas de forma rica, né? Utilizando, por exemplo, conceitos de Two-Way Data Bind, Web Animation, enfim, vários outros conceitos aí de web moderna, né, que ele traz o polyfill para esses conceitos também. E eu vou exemplificar aqui. Imagine que para você criar um Web Components de forma nativa, você tem todo esse código aqui. É assim que você vai criar o seu hello.html aqui. Beleza, né? Funciona. Esse script aqui, ó, por exemplo, só de usar ele, você já faz o seu componente funcionar no Firefox, última versão. O current script aqui, porque esse aqui, ó, é a implementação do Firefox. Eu ainda não encontrei nada na internet assim, falando por que eles usam esse underline ali. Eles inventam, não, botou um underline aqui, vai que, né? Não sei, realmente. Mas, olhando assim, a gente vê assim, não existe uma semântica ainda nesse desenvolvimento, né? Porque o template está para lá, o script está para cá, legal, está separando a lógica da marcação, né, e tal, mas não existe um escopo semântico em cima disso. Com o Polymer, você faz assim. Ou seja, você sabe que... e detalhe, o Polymer ele também é declarativo nos componentes dele. Esse componente, por exemplo, o Polymer Element, ele é um elemento para criar elemento. Então, é meio redundante, mas é a API que ele te oferece para você desenvolver os elementos dentro do ecossistema dele.
E aqui, ó, ele coloca dentro de um escopo o template do seu elemento, né? É uma ideia mais assim, inteligente. No caso aqui, eu não coloquei o objeto lá, o Polymer mesmo, para vocês trabalharem tipo, com callbacks e tudo mais. Essa é uma forma abstraída, por isso que tem aquele atributo no script ali. Mas é bem simples, você coloca o nome Hello World, é a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, porém com a vantagem que você vai fazer funcionar no IE também. Mas o caso do Polymer, ele suporta IE 10+, e última versão do Safari, ele, na verdade, ele dá suporte para todos os browsers última versão, exceto o IE, que é do IE 10 para frente. Outra coisa do Polymer é que o Polymer não é o Angular, né? Então, é uma dúvida bem pertinente, assim, porque acaba que, até no mundo de Web Components, acaba que a ideia de Web Components lembra muito diretivas ou Ember Components, por exemplo, mas não. Como eu disse para vocês, tem deficiências essas implementações, então não acho que eles são inimigos. Eles não são inimigos em momento nenhum. O propósito de cada um deles é totalmente diferente, eu vou dar uma explicação um pouco depois. Legal, né? Tipo, doido demais, né? Eu acho que a gente fica com essa cara aí, né? Pensando que é incrível, que a gente tem possibilidade de estar trabalhando com isso hoje. Mas, assim, voltando para o tema normal lá da palestra, que é Web Components, vou falar um pouco de mitos, né? Ainda até pegando essa deixa do Polymer aí. Um dos mitos é que o Web Components não está pronto para a produção. Esse problema, na verdade, surgiu quando esse cara aqui, ó, fez esse post. Esse cara aqui, ó, TJ Van Tol, ele é co-committer no jQuery. O assunto o principal problema é que, infelizmente, na época que ele fez, se vocês verem aqui, 17 de julho desse ano, infelizmente o HTML imports não tinha sido implementado ainda, porque eles não tinham terminado a especificação. Porém, já estava aquela hype ali, falando de Web Components e tudo mais. E, assim, ele foi um pouco de contramão, né, que estava falando, do que ele faz lá no jQuery, né, porque acaba que quando você trabalha com jQuery, você vai trabalhar com polyfill, não tem jeito. E ele falou que o problema é que você ia ter que fazer um polyfill para criar aquela especificação de HTML import. Porém, esse post foi bem assim, divulgado, foi sapecado, assim, todo mundo postando, então não vamos usar o Web Components. Menos de um mês depois, né, dia 7 de agosto, porque saiu a especificação, a Google já implementou no Chrome. Então, tipo, a partir daquele momento, tinha acabado já tipo assim, a Google foi muito rápida. Foi a primeira, assim, deu um tapa na cara de todo mundo, já está pronto, então. E ele falou, não, vou voltar atrás, então, porque eu vou ter que pensar que isso vai ser um padrão mesmo. Então, já está especificado, não vai ser um negócio que você simplesmente pode colocar na cara a tapa. Entendeu? É uma coisa que vai ser utilizada no futuro, e o futuro é hoje, né? Igual o cara estava falando lá, né? A gente tem que dar um salto para chegar nesse futuro. Então, esse mito está rejeitado, está pronto para produção. Inclusive, tem ferramentas para você trabalhar cross-browser e tudo mais. Muita gente fala, seria um XML, né? Tipo, toda página que você entrasse para ver lá o Expect Element, pelo menos eu faço isso direto, ia ser um padrão diferente, você ia ficar nervoso, porque não ia entender o que aquele componente está fazendo direito, você não ia conseguir fazer o estudo daquele componente, por exemplo, né, para poder colocar no seu site, sei lá. Mas a realidade é que a gente tem que usar... eu gosto de falar do Polymer até um pouco mais por causa disso, porque o Polymer está chegando junto mesmo com relação a isso, a usar mesmo para qualquer coisa, aplicação de conceito. Fizeram uma SPA com os componentes lá do Polymer. Então, é uma single page application, né? Tipo, o que o Angular faz, eles fizeram de forma mais enxuta, assim, né? Porque o Angular tem anos de desenvolvimento, mas fizeram. Então, acho que a gente tem que usar e não ser preconceituoso com a tecnologia, porque ela ainda não está sendo utilizada em grande escala. Mas tem gente grande usando. Salesforce, por exemplo, é um exemplo. Esse mito está rejeitado. Acessibilidade, né? Não funciona, tipo, como é que o cara que tem uma sombra ali, né? Tem um Shadow DOM ali, bloqueando a leitura daquele ali, como é que você vai fazer para poder tornar o seu site acessível, por exemplo, para um robô de busca, para um
um leitor de tela para deficientes, enfim. Como é que você vai fazer? Até hoje, os testes que tiveram assim, mais assim, aprofundados em cima disso, inclusive teve o Chrome Summit semana retrasada, ou passada, semana passada, desculpa, quinta-feira passada, teve o Chrome Summit. Aí uma engenheira lá, Google, falou que estava tudo bem com relação à acessibilidade. E por que está tudo bem? Então, de forma assim, nossa, nem implementaram, já está tudo bem, tipo, a mulher colocou a mão no fogo ali e falou. Porque, basicamente, o Web Components utiliza o DOM como meio de trabalho, né? Então, se o DOM suporta a acessibilidade, ele, por default, vai suportar também. Então, está rejeitado esse mito. Isso daí, beleza. Isso daí é ruim para SEO. Voltando a essa ideia, né, do robô não conseguir ler e tal, eu quis ilustrar isso. Hoje, o Google, vamos falar do Google, né, do robô lá de busca do Google, de indexação, ele consegue indexar isso daqui. Óbvio, né, ele não vai indexar essas coisinhas que estão aqui dentro. Ele vai esperar o JavaScript iterar em cima desse conteúdo e assim vai indexar o conteúdo que está ali no DOM dinâmico ali do JavaScript. Mas imagine que, quando você declarar, aquilo ali é a forma que a gente faz hoje. Essa é a forma que a gente faz hoje, né, com Angular, com Ember e tal. Mas isso aqui vai ser a forma que ele vai enxergar o seu componente. Mas, igual eu falei no caso do Polymer, tem o Two-Way Data Bind, que é semelhante ao trabalho que já tem hoje com Angular, com Ember. Mas o legal de tudo é que o browser só vai exibir aquele componente ali mesmo quando ele estiver pronto para ser renderizado. Entendeu? Então, isso daqui já vai estar no DOM. Entendeu? Ele vai trabalhar com essa renderização. Ele não vai esperar, não vai precisar de fazer uma mágica ali. E ele já faz uma mágica hoje, né, porque já ler isso daqui não seria difícil. A única coisa que eu, particularmente, tenho uma dúvida é com relação ao peso da semântica do meu Web Component. Se ele vai ler o que tem dentro do template, ou se ele vai ler o que tem aqui, entendeu? Tudo bem que eu posso colocar o area ou coisas do tipo, mas eu fico nessa dúvida por enquanto. Isso está rejeitado. E eu fico com dúvida, não só eu, entendeu? Essa questão de SEO está sendo bem discutida. E o principal assunto é essa questão de peso mesmo, semântico, para os browsers e tal. Aí, voltando, né, naquela ideia, né, de o Ember já atende tudo que esses padrões pregam. Como eu disse, acho que no início, ele não atende. Se você, como eu disse, já expliquei isso, nesse caso aí, não vou me adentrar muito não, mas a ideia de que, tipo, vou falar do foco, na verdade, de Web Components, por exemplo, de utilizar o Polymer para criar Web Components ou Xtags, enfim. O objetivo, por exemplo, deles é justamente criar Web Components. Quando você utiliza o Angular, você está utilizando uma ferramenta para criar aplicações ricas. Quando você usa o Angular, você ganha um service, controle de serviços internos ali do Angular. Você ganha roteamento. Você ganha agora models, né, para trabalhar com dados. Então, o objetivo de um e de outro é diferente. Mas, claro, se você criar uma diretiva com Angular, do tipo elemento, e também um Web Components, com o mesmo nome, tudo igual, assim, no sentido, vai conflitar, entendeu? Claro que aí você vai ter que pesar, né, por que eu vou usar um framework para criação de Web Components também ricos. Você vai ter que pesar isso na hora de que for utilizar. Beleza. Como eu disse aí, outro mito, né, no caso, ele não ser interoperável, né, essa ideia de, não, vou ter que trabalhar com Polymer e pronto, não posso usar Angular, não posso usar jQuery, não posso usar, sei lá, biblioteca Moment.js, Account.js. Cara, esquece isso. Ele não veio para matar nenhuma biblioteca, nenhum framework, ele vem para ser uma coisa diferenciada aí para você estar trabalhando. Eu gosto de colocar esse GIF aqui também para ilustrar essa ideia de que ele trabalha assim com outros conceitos de outras ferramentas, outras tecnologias. Oi? Beleza, então tá. Ele não é performático, né? Isso é o principal assunto que a galera chega já chutando o pé na porta, mas talvez ou por querer bloquear o que vai vir na ideia de web moderna aí,
que é o ano que vem, essa ideia que eu estou querendo falar, que é um ponto que hoje, na web atual, não é só o Web Components que tem esse problema, que é o de múltiplas requisições. Vamos supor que você tem, sei lá, 50 elementos na sua página, que custom elements, no caso. Então, você vai fazer 50 requisições, isso é bem absurdo, né? Tipo, será que tem uma forma mais tranquila de trabalhar com Web Components, igual a gente já faz, inclusive. Então, não seja mal com a linguagem por causa disso, por causa dessa ideia de ter que fazer múltiplas requisições. Você, por exemplo, faz isso com CSS, que é concatenar, criar um arquivo só. Você faz isso com JavaScript, que é concatenar, criar um arquivo só. E, para isso, existem ferramentas para você trabalhar com concatenação. A principal, assim que chama, ela é Vulcanize, que é do projeto Polymer também, que é uma oferecida pelo projeto do Polymer. Então, e não funciona só com Polymer, vale lembrar, isso pode trabalhar de forma avulsa também. Mas esse problema de múltiplas requisições, que é o problema que ataca não só Web Components, mas JavaScript, utilização de JavaScript, de imagens. Cara, é um negócio bem low level, assim, no caso de web. E esse problema é devido ao HTTP 1.1, que a gente tem hoje para trabalhar aí, infelizmente. Você tem 30 requisições, você pode fazer 6, porque o browser te permite fazer isso, e ele vai fazendo, vai abrindo novas requisições. E vai sapecando ali com requisições. Só que com o HTTP 2.0, que é um padrão estabelecido já também, que existe até um polyfill da Google, que é o Speed, ele, basicamente, você abre uma conexão para chamar, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Você tem um CSS, e dentro desse CSS você tem um CSS import. Quem gosta aí de CSS import? Ninguém, né? Dentro daquela requisição daquele CSS, ele já vai chamar um novo arquivo. Ele não vai precisar de criar uma nova requisição daquele novo, esperar baixar o arquivo CSS e criar uma nova requisição daquele arquivo. Ele já vai, naquela mesma conexão que ele abriu para baixar o CSS, ele já vai estar baixando o outro CSS também. Isso é prometido ser implementado em fevereiro do ano que vem, e assim, vai chegar para acabar com esse problema de performance com relação a Web Components. Então, é um mito rejeitado. Por que ele é rejeitado hoje? Porque já existe polyfill, igual eu disse para vocês. Tem polyfill para Nginx, Apache, enfim. Outro problema é que, não, eu gosto de desenvolver orientado a testes, né? Existem ferramentas também para você desenvolver os seus Web Components com testes. Então, não vai ser problema. No caso também, igual eu falei com vocês, a equipe, o time do Polymer está bem ativo nesse ponto, e eles têm o Web Components Tester, que é basicamente uma forma de trabalhar com TDD, lá com Web Components. Beleza, está rejeitado, né? Bacana demais, né, isso tudo. Acho que vocês vão querer aprender, né? Tipo, porque é uma coisa que vai vir aí no ano que vem, chutando a porta mesmo. E onde estudar, né? Onde é que a gente vai estar adquirindo os conhecimentos? Como eu disse, não porque eu faço parte, mas realmente esse é o site, por exemplo, aqui, ó, tem as especificações, tem artigos, presentations, né, no caso, sliders e tal, também com vídeos, alguns. Tem uma tabelinha aqui com os browsers que suportam o Web Components, mas essa aqui é a mais legal. Essa aqui também lançaram essa sessão, lançaram no Chrome Summit, e basicamente o polyfill que o Polymer usa, agora a nova casa vai ser o webcomponents.org, não vai ter mais lá no site do Polymer. Justamente por causa que uma das ideias que o Polymer traz é de tudo ser componentizado. Então, como vocês viram, o teste dele é isolado dele, parada para poder otimizar a utilização de Web Components é isolado dele, você consegue usar sem ele. E não poderia ser diferente com o polyfill que ele usa. Então, agora o webcomponents.org é a casa do polyfill que o Polymer usa. Outro ponto, né, não sei se é um dogma, né, meu, é uma prática que eu tenho, que é olhar código dos outros para poder ver quais são as convenções que a galera está adotando para trabalhar. E a gente tem um projeto que também está debaixo do webcomponents.org, que basicamente é um repositório de custom elements, né, chama customelements.io. Então, nesse caso aí, vocês vão ter lá elementos que são destaques ali, mais populares, últimos elementos.
para poder estar baixando, por exemplo, um elemento lá, fazendo download, estudando o código dele, aprendendo, né, Web Components. E, basicamente, é isso. Também você pode enviar os seus elementos, não só pegar dos outros, né, você pode compartilhar os seus elementos, é bem legal esse projeto. E o site do Polymer, que além de ter toda a ideia do Polymer lá, o que ele faz e tal, tem muito artigo lá, por exemplo, com relação à estilização de Web Components, que é uma coisa que tem, como é que se diz, nuances assim, para você estar trabalhando com Web Components. Então, vocês vão ter que aprender CSS, igual eu falei, vocês vão ter que aprender coisas relacionadas a JavaScript, coisas relacionadas à marcação, é muita coisa para estar aprendendo, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês é se vocês entenderam. Aí eu coloco mais ou menos assim, porque realmente por mais que eu falei de bastante coisa assim e tal, ainda é superficial. Entender Shadow DOM, por exemplo, dá uma palestra, entendeu? Mas eu acho que tipo, não fiquem preocupados por causa disso, de não ter entendido, ou talvez porque eu expliquei errado, mas também tipo, porque ainda dá tempo de estudar, entendeu? Tem muita coisa nova chegando, mas cabe a quem está aqui, né, está estudando, está correndo atrás de aprender, não só relacionado ao Web Components, mas a ECMAScript 6, que o Pedro vai falar, CSS 3, inclusive, está de boa. Enfim, várias coisas, entendeu? Tem muita coisa para aprender, WebGL, enfim, quem tem interesse. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é relacionada ao Web Components, inclusive, que esse futuro, né, que todo mundo fica futuro da web e tal, esse futuro já foi inventado, né? Basta a gente começar a utilizar ele mesmo para poder ver se traz resultados, traz benefícios. E é isso aí, galera. Dúvidas?